falando com o delegado Dr. Gilberto de Aquino, que acabou esclarecendo um homicídio que aconteceu no ano de 2013, na rua José Quattrochi, ali região do Arnold de Melo. Uma pessoa que foi morta, um jovem, 21 anos. Na verdade, quando todos pensam que a polícia se esqueceu do crime, lê do engano, né, doutor? Um trabalho que foi feito e aí a pessoa já está inclusive presa, né? Como é que o senhor chegou até a autoria desse crime? Valdir, passado 3 anos das investigações, né, hoje nós temos uma resposta referente a esse caso. O crime que vitimou o jovem Rodrigo Casagrande da Silva, de 21 anos na época dos fatos, ele foi assassinado dia 14 de março de 2013, lá na rua José Quattrochi, no bairro Arnold de Melo. Nós fomos acionados durante a madrugada para comparecer ao local e lá vi um jovem caído na esquina de sua residência, estava na calçada. Esse jovem tinha vários ferimentos, disparos de arma de fogo, foram contados e sofreu 7 ferimentos. E segundo informações de testemunhas que se encontravam no local, esse jovem ele estaria com alguns amigos ali na frente, era usuário de droga e também ele vendia entorpecente. Ele foi passar uma determinada quantia de droga para um comprador. Nisso, quando ele foi fazer a entrega desse invólucro de droga, chegou uma motocicleta, passou, fez o contorno e ela retornou. No que ela retornou, um garupa desceu e passou a efetuar vários disparos contra a vítima, alvejando, desferindo esses disparos e matando a vítima no local. A vítima caiu já morta naquele local. As investigações iniciaram-se naquele dia. Muitas das testemunhas tinham receio de falar quem seria o autor, através de um trabalho investigativo longo, porque não foi fácil chegar no esclarecimento desse crime, tendo em vista que os amigos da vítima também eram dependentes químicos e também faziam uso de droga, então muitos não queriam falar o que tinha realmente acontecido. Desde aquela época fomos ouvindo as testemunhas e no apurar das investigações descobri o seguinte: a vítima ela tem um relacionamento com uma jovem, que na época também era menor de idade, e essa jovem ela tinha um bebê recém-nascido e uma criança um pouquinho maior. Só que antes dela ter relacionamento com a vítima, com o Rodrigo, ela se relacionou com outro indivíduo que chama-se Eduardo. E esse indivíduo, quando ela passou a ter o relacionamento com o Rodrigo, ela rompeu com o Eduardo. O Eduardo era o ex-namorado dela, ele tinha sido preso em flagrante pela Polícia Federal em Ribeirão, no Rio de Janeiro, estava fazendo tráfico internacional de drogas, e quando ele foi preso no Rio de Janeiro, ele foi condenado por tráfico e associação para fim de tráfico. Ele tinha alguns bens aqui, ele morava com essa jovem, com a Joyce, e ele tinha uma motocicleta e tinha alguns objetos e alguns bens na casa. A partir do momento que ele foi preso, dissolveu-se esse relacionamento, ela encerrou o relacionamento com o ex-Amásio e ela passou a ter um novo relacionamento com a vítima, que era o Rodrigo. E a partir de então ela começou a receber ameaças. Ele começou a falar que quando ele saísse ela iria ver o que iria acontecer. Então as investigações partiram de uma ameaça, só que a polícia não tinha prova até então. Foi feito um trabalho de inteligência e no decorrer desse trabalho, com esse resultado, nós provamos que o Eduardo Silva Monteiro, hoje ele tem 41 anos, na época ele tinha 39 anos, 38 para 39, foi ele o autor do crime. Ele estava motivado a praticar esse crime porque ele não aceitava a separação, e assim que ele saiu, naquela ocasião ele acabou foragindo da cadeia, veio, cometeu o crime e depois acabou agora sendo preso novamente. Atualmente ele se encontra preso no presídio do Rio de Janeiro novamente. Doutor, então, por conta de toda essa situação, o crime teria sido passional? Isso, tudo leva a crer que sim. Não há dúvidas em relação a esse fato, tendo em vista que as testemunhas que aqui foram ouvidas, relacionadas, arroladas, elas tinham amizade tanto com a Joyce, que era a namorada, era a Márcia do autor, com os familiares, e eles sabiam de algumas informações que foram trazidas aos autos e foram devidamente checadas e comprovadas. Então é um crime que demorou-se um pouco, porque para que você indicie uma pessoa, você tem que ter uma certeza de autoria. E nesse caso aqui nós conseguimos ter certeza de autoria depois que chegou algumas provas da parte de inteligência que foi realizada pela DIG.
A partir desse momento, comprovou-se que o principal interessado era ele, a motivação do crime foi essa, ele não aceitava o rompimento do relacionamento e ele queria a mulher de volta. Então, conforme ele ameaçou, ele ameaçava tanto ela como o Rodrigo também. Assim que ele saiu ele conseguiu escapar da prisão, ele veio e cometeu esse hediondo crime. Doutor, agora, quanto ao julgamento dele, né? A partir daí, já a investigação selou que ele foi realmente cometedor desse crime, ele será julgado aqui ou deve cumprir a pena integral imposta? Como é que fica a situação em relação ao julgamento? Ele vai ser julgado aqui em São Carlos, o crime ocorreu aqui. Na realidade, agora vai ser feito, já procedemos o interrogatório dele, que está sendo feito na cidade do Rio de Janeiro, expedimos uma precatória para lá, porque a polícia, para se deslocar até lá, dá muito gasto para o Estado e também não é conveniente. Então, expede-se uma carta precatória, esse é o procedimento legal, o processo penal assim determina, vocês pedem uma precatória para que ele responda a todos os quesitos que foram formalizados nesse interrogatório. Assim que chegar esse interrogatório, nós vamos relatar esse inquérito e com o relatório final, nós encaminharemos esse inquérito policial para o judiciário com pedido da prisão preventiva do autor. Depois haverá instrução criminal, nessa instrução ele responderá aqui em São Carlos. Com relação à pena que ele está cumprindo no estado do Rio de Janeiro, ele vai primeiro ter que cumprir aquela pena, vem para cá, responde o processo, tem que responder aqui. Se houver uma condenação aqui no caso, ele termina de cumprir a pena naquele estado e depois ele é recambiado para o estado de São Paulo para terminar o cumprimento da pena aqui no estado de São Paulo. Bom, para a gente fechar aí, as pessoas sempre perguntam, né, doutor? Durante uma investigação, infelizmente, bastante complicada e longa, mas chegou até a autoria desse crime, né? Quais foram os fatores aí preponderantes para a chegada da polícia até este autor do crime, do homicídio aqui em São Carlos, contra o jovem de 21 anos, no ano de 2013, na rua José Quattrochi? Tirando, logicamente, o trabalho de inteligência, que esse é um dos mais importantes, que você consegue dados e informações que acabam comprovando e corroborando a prova, foi a participação das testemunhas, das pessoas que foram arroladas como testemunhas e que colaboraram. Existiram aquelas, foram ouvidas várias, tem 2 volumes esse procedimento, várias pessoas vieram e nada disseram. Que queriam ocultar, foram evasivas, não quiseram dizer a verdade, sempre existem esses. Umas não disseram por ter medo, eram envolvidas com droga, outras que estavam envolvidas com droga saíram desse mundo, porque a gente verifica que principalmente o viciado que estava lá comprando droga acabou saindo, não é mais usuário, não é mais dependente. Então a participação, dizer a verdade para a polícia, esse é o principal fator que colaborou. Então algumas testemunhas colaboraram muito. Então foi com essas que nós chegamos na autoria do crime. Outras, infelizmente, não quiseram dizer, mas cada um que fique com a sua consciência. Isso prova que o crime não compensa. Passado 3 anos, né, é uma resposta que nós estamos dando para a sociedade, para a família da vítima. A família da vítima já tinha essa suspeita desde o início, não havia dúvidas por parte deles com relação a isso. Também a família da atual mulher da vítima, que era a Joyce, ela também desconfiava, mas ela não queria dizer porque o outro foi ex-amásio dela, como que ela iria entregar. Ela tem 2 crianças pequenas, que hoje ela cria sozinha, sem pai. Quer dizer, então tudo é difícil e infelizmente o crime não compensa. A polícia às vezes demora um pouco, isso a gente sabe, demorou-se um pouco para concluir esse caso, mas tem autoria apurada. Parabéns aí pelo trabalho, doutor Gilberto Aquino. Nós agradecemos. Com as imagens do Comando VP, aconteceu, está na tela do Comando.